Boa noite. Deixe a tranquilidade desta história embalar seus pensamentos, enquanto a escuridão se aprofunda lá fora e a calma se instala aqui dentro. Imagine-se agora, não em uma cidade agitada, mas nas margens de um vasto deserto, sob um céu pontilhado de estrelas que brilham como diamantes esquecidos. O ar é suave, morno, carregado com um leve perfume da areia e, talvez, de alguma flor noturna que desabrochou em segredo. Neste lugar antigo, viviam 2 irmãos. Um deles, Cassim, era um homem de posses, com muitas moedas de ouro e tapetes luxuosos que ornavam seus salões. Mas não é sobre ele que vamos nos demorar, e sim sobre seu irmão, Ali Baba. Ali Baba não era rico como Cassim. Sua vida era simples, marcada pelo ritmo lento das árvores e pelo sussurro da brisa entre as folhas. Ele era um lenhador, um homem da floresta. Todos os dias, antes mesmo de o sol tingir o horizonte com seus primeiros raios rosados, Ali Baba partia para as montanhas que se erguiam como gigantes adormecidos à distância. Ele conhecia cada trilha sinuosa, cada rocha coberta de musgo, cada árvore antiga com seus galhos retorcidos. Seus passos eram leves e firmes, quase um balé silencioso na terra batida, enquanto a floresta ainda despertava preguiçosamente. O canto dos primeiros pássaros era o seu alarme, uma melodia suave que o guiava para as partes mais densas da mata. Imagine o som suave de seu machado. Não um som estridente, mas um ritmo compassado e gentil, como de um relógio antigo. Toque, toque, toque. Cada golpe na madeira maciça era medido, cuidadoso, respeitando o ritmo natural da floresta. O cheiro de madeira fresca e úmida pairava no ar, um aroma terroso e reconfortante. Ali Baba não tinha pressa. Seu trabalho era uma meditação, um diálogo silencioso com as árvores. Ele escolhia cuidadosamente cada galho, cada tronco, pensando na fogueira que aqueceria uma casa, no pão que seria assado, na vida que seu esforço traria. O calor do sol, que agora subia lentamente, aquecia suas costas enquanto ele trabalhava, e a sombra das árvores altas era um refúgio acolhedor. As folhas, de um verde profundo e suave, dançavam levemente com a brisa, criando padrões de luz e sombra no chão da floresta. Era um lugar de paz, onde o único som eram os próprios sons da natureza. O farfalhar das folhas, o zumbido distante de uma abelha, o murmúrio quase inaudível do riacho que corria preguiçosamente pelas pedras lisas. Ali Baba, em sua simplicidade, vivia em harmonia com esse ambiente, absorvendo sua calma e sua quietude. Seus dias eram preenchidos com o trabalho honesto e a serenidade da natureza. E enquanto o dia avançava, ele buscava um lugar para seu breve descanso, um canto tranquilo onde pudesse se sentar e simplesmente observar. Ali Baba havia encontrado seu refúgio naquele dia, uma fenda nas rochas escondida entre arbustos de folhas macias. De lá, ele podia ver um trecho do caminho, mas era um local tão isolado que raramente alguém passava por ali. Era o ponto perfeito para o seu almoço simples, saboreado enquanto o tempo parecia se estender preguiçosamente. O sol já estava alto no céu azul claro, e um calor gentil pairava no ar. As sombras das árvores eram mais curtas agora, desenhando formas tranquilas no chão. Havia um silêncio profundo, apenas quebrado pelo suave sussurro do vento entre as folhas e, quem sabe, pelo voo lento de uma borboleta colorida. De repente, um som distante começou a se fazer presente. Não era um som abrupto, mas um ritmo crescente, como o de tambores distantes ou o galope cadenciado de muitos cavalos. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. O som ecoava suavemente pelas colinas,
se aproximando com uma lentidão que permitia à mente se adaptar, sem sobressaltos. Ali Baba, curioso, mas sem qualquer pressa, observou. A poeira que se levantava no horizonte não era ameaçadora, apenas uma nuvem dourada bailando no ar, tingida pela luz do sol. E então, eles surgiram. Não de uma forma assustadora, mas como uma procissão silenciosa, quase como figuras pintadas em uma tela antiga. Eram homens, muitos homens, montados em cavalos fortes e bem tratados. 40 deles, talvez. Seus mantos flutuavam suavemente com o movimento, e seus rostos estavam ocultos por capuzes que os faziam parecer parte da própria paisagem escura. Não havia gritos, nem pressa em seus movimentos, apenas a harmonia rítmica do trotar dos cavalos, que se tornava mais distinto a cada momento. Eles pararam bem em frente a uma enorme rocha, que se erguia como uma sentinela solitária no meio do nada. A rocha era imponente, mas não de um jeito ameaçador. Era lisa, cinzenta, com a idade inscrita em suas fendas e texturas, talvez com a história de 1000 ventos e chuvas. Um dos homens, que parecia ser o líder, desceu do cavalo com movimentos calmos e deliberados. Ele caminhou até a rocha e sua voz, quando ele falou, não foi alta ou assustadora. Era um murmúrio grave e profundo que parecia se espalhar pelo ar como uma canção antiga. Ele disse algo, uma frase curta, quase um sussurro, que parecia se misturar com o próprio ar e ser absorvida pela quietude do lugar. Abre-te, Sésamo. E então, para o espanto silencioso de Ali Baba, algo mágico e suave aconteceu. A rocha, aquela sentinela silenciosa, começou a se mover. Não com um estrondo assustador, mas com um gemido lento e profundo, como o de uma porta antiga se abrindo sobre gonzos há muito esquecidos. A pedra se deslizou para o lado, revelando uma abertura escura, um convite para o interior da terra. Não havia luz vindo de dentro, apenas a promessa de um espaço escondido, profundo e secreto. Os 40 homens, um a um, guiaram seus cavalos para dentro da abertura, desaparecendo suavemente na escuridão, como se fossem engolidos pela própria montanha. O murmúrio dos cavalos, o farfalhar das roupas, todos esses sons foram gradualmente se extinguindo, até que o silêncio retornou, mais completo do que antes. E então, com o mesmo gemido lento e suave, a rocha se fechou novamente, selando seu segredo, deixando a paisagem tão intacta e serena como antes. Ali Baba permaneceu em seu esconderijo, observando a quietude que se instalara novamente. O sol ainda brilhava, os pássaros voltaram a gorjear e a brisa sussurrava entre as folhas. Não havia perigo, apenas o mistério suave de um segredo guardado pela montanha. Ele respirou profundamente, sentindo o ar puro da floresta, e a calma preencheu seus sentidos. O tempo pareceu se esticar e se encolher, enquanto Ali Baba esperava, escondido. Finalmente, o sol começou a se inclinar suavemente no céu, e ele soube que era seguro. O ar estava mais fresco agora, com o doce perfume das flores noturnas que logo desabrochariam. Com movimentos lentos e cuidadosos, Ali Baba emergiu de seu esconderijo. Seus passos eram silenciosos sobre a terra macia da floresta, como se não quisesse perturbar a paz do lugar. Ele se aproximou da grande rocha, aquela que se erguia como um guardião silencioso de um segredo. Seus dedos tocaram a superfície fria e áspera da pedra, sentindo a textura da natureza. Ele respirou fundo e então, com a mesma voz suave e curiosa que havia ouvido antes, pronunciou as palavras que pareciam pertencer ao próprio vento. Abre-te, Sésamo. E mais uma vez, a rocha respondeu. Não com um estrondo, mas com um suspiro profundo e lento, a pedra se movendo suavemente para o lado, revelando a abertura escura.
Uma escuridão convidativa que não trazia medo, mas a promessa de um mistério suavemente desvendado. Ali Baba hesitou apenas por um momento, sentindo a brisa fresca que vinha de dentro da caverna. Ele acendeu sua pequena lâmpada, uma luz gentil que dançava no ar, criando sombras longas e pacíficas nas paredes de pedra. E então, ele entrou. A caverna não era assustadora. Era como um útero da terra, um lugar de aconchego e segredo. O ar lá dentro era fresco e parado, com um leve cheiro de terra úmida e minerais. Seus passos eram os únicos sons, ecoando suavemente e depois sendo absorvidos pela vastidão silenciosa. Conforme ele avançava, a luz de sua lâmpada começou a revelar as maravilhas. Não eram pilhas caóticas e ofuscantes, mas visões que pareciam flutuar. Havia sedas, de cores suaves como o crepúsculo e o orvalho da manhã, dispostas em pilhas macias que pareciam convidar ao toque. Ouro e prata, não em moedas ruidosas, mas em formas polidas e arredondadas, emitindo um brilho gentil e sem pressa, como a luz da lua refletida na água calma. Ele viu joias, mas não aquelas que cegam com seu fulgor. Eram pedras preciosas, de tons profundos de azul, verde e vermelho, que pareciam capturar e liberar a luz suavemente, como estrelas distantes em um céu noturno. Eram como pequenos pontos de brilho, que convidavam à contemplação tranquila, sem a necessidade de possuí-las. Cada objeto na caverna parecia contar uma história silenciosa, uma história de tempos antigos e de lugares distantes. Não havia caos, mas uma harmonia de brilhos e texturas, um convite à imaginação sem esforço. Ali Baba não sentiu ganância, apenas um fascínio calmo diante da beleza adormecida. Ele podia sentir a temperatura amena da caverna, um alívio do calor do dia. O cheiro sutil dos materiais preciosos se misturava ao cheiro da terra, criando um perfume único e relaxante. Era um lugar onde o tempo parecia parar, onde a mente podia vagar livremente entre as imagens de beleza e serenidade. Não havia pressa. Ele apenas observava, absorvendo a quietude e a magnificência em silêncio, como se estivesse em um sonho. O brilho suave dos tesouros era um convite para o sono profundo, para que a mente se perdesse na beleza e na paz que emanavam daquele lugar secreto. Ali Baba flutuava entre as riquezas, não com a avidez de quem busca acumular, mas com a serenidade de quem admira a beleza. Seus olhos passeavam pelas tapeçarias macias, sentindo a textura imaginária das sedas. As pedras preciosas piscavam suavemente, como estrelas aprisionadas em gemas, sem a necessidade de serem tocadas. Ele não se apressou. Permaneceu ali por um tempo, absorvendo a quietude daquele refúgio subterrâneo. O ar fresco da caverna o envolvia, e o cheiro da terra úmida se misturava ao perfume sutil do ouro e da prata. Era um lugar onde o tempo parecia ter esquecido de existir, e cada respiração era mais profunda e relaxante que a anterior. Quando sentiu que era hora de partir, Ali Baba não encheu seus bolsos com pilhas de moedas. Escolheu apenas alguns sacos, leves e maleáveis, preenchidos com moedas de ouro que tilintavam suavemente como pequenos sinos de um sonho. Um som quase imperceptível que não perturbaria o silêncio da caverna. Ele também pegou algumas joias. Não as maiores ou mais brilhantes, mas aquelas que pareciam emitir uma luz mais serena, como a de um vagalume noturno. Com seus poucos e preciosos achados, ele começou a trilhar o caminho de volta. Seus passos eram tão leves quanto antes, deixando para trás a vasta riqueza, sem arrependimentos, sem o peso da ganância. A escuridão à sua frente era gentilmente guiada pela luz tremeluzente de sua lâmpada, que lançava sombras dançantes e tranquilas nas paredes da caverna. Ao
Ao chegar à entrada, ele parou por um momento, sentindo o ar da noite que começava a se invadir a caverna. Um ar mais fresco e perfumado. Olhou uma última vez para o brilho suave dos tesouros, como se estivesse se despedindo de um sonho bom. Então, com um sussurro quase inaudível, pronunciou as palavras mágicas mais uma vez. Fecha-te, Sésamo. Com o mesmo gemido lento e profundo, a grande rocha se moveu novamente, deslizando para o lugar e selando a entrada da caverna. O segredo estava seguro, mais uma vez, guardado pela montanha adormecida. Ali Baba respirou fundo, sentindo o alívio da brisa noturna em seu rosto. A lua já estava alta no céu, derramando sua luz prateada sobre a floresta. O caminho de volta para casa era familiar, e seus passos eram firmes e confiantes. O som do vento nas árvores e o canto suave dos grilos acompanhavam seu trajeto. Não havia pressa, apenas a gratidão e a paz. Ele imaginou o calor de sua casa, o cheiro de um chá de ervas, a maciez de seu leito. Os poucos tesouros que carregava não eram um fardo, mas uma promessa de um futuro mais tranquilo, sem a agitação da preocupação. Eles eram um lembrete silencioso da magia e da serenidade que a natureza podia guardar. Ao chegar em sua pequena casa, ele a encontrou envolta na quietude da noite. A vela em sua janela brilhava suavemente, um farol de acolhimento. Ele entrou, deixando a porta se fechar suavemente atrás de si, e um silêncio reconfortante preencheu o ambiente. Deixou os sacos de moedas e as joias em um canto discreto, sem alarde. A simples presença daqueles objetos, com seu brilho suave, trazia uma sensação de segurança e paz. A jornada havia terminado e o sono estava próximo. Um sono profundo e reparador, embalado pela lembrança de segredos guardados e riquezas descobertas em silêncio. Os dias que se seguiram à descoberta da caverna fluíram para Ali Baba como águas calmas de um riacho. As riquezas que ele havia trazido não o transformaram em um homem de ostentação, mas em alguém que encontrou uma nova camada de paz em sua vida. As moedas de ouro e as joias, guardadas com discrição, eram uma fonte de segurança silenciosa, permitindo-lhe viver com mais leveza e menos preocupação. Ele continuou seu trabalho como lenhador, mas agora sem a urgência de antes. Seus passos na floresta eram ainda mais tranquilos, e o som de seu machado na madeira era como uma melodia suave, sem o eco de um fardo. Ele podia se permitir mais pausas para observar o bailar das folhas, o voo das aves e o sol se filtrando entre os galhos, pintando o chão com padrões de luz e sombra. Sua casa, antes simples, tornou-se um lar de maior conforto e acolhimento. O ar era mais quente nos invernos e a comida mais farta e nutritiva. Ele compartilhou sua nova fortuna com moderação, ajudando aqueles que realmente precisavam, sempre com a discrição de quem semeia bondade sem alarde. Sua generosidade era como uma brisa suave que tocava a vida das pessoas, trazendo alívio sem chamar a atenção. A seu lado havia Morgiana. Ela não era uma serva no sentido usual, mas uma presença que trazia ordem e calma à sua vida. Seus movimentos eram silenciosos e eficientes. Sua voz, suave quando falava. Ela cuidava do lar com a mesma atenção e carinho que Ali Baba dedicava à floresta. O cheiro de ervas secas e pão fresco sempre pairava no ar da casa, e o fogo na lareira crepitava com uma melodia constante e reconfortante. Morgiana tinha uma sabedoria tranquila que, com o tempo, ajudou a proteger o segredo de Ali Baba. Sem grandes dramas ou perigos, sua astúcia se manifestava em pequenos atos de cuidado e observação. Ela percebia as pequenas mudanças no ar, os sussurros do vento que podiam trazer notícias indesejadas, e agia com a leveza de uma pena sem perturbar a paz.
Sua presença era como um guardião silencioso da serenidade que Ali Baba havia conquistado. A vida deles era um fluxo suave de dias e noites. O sol nascia e se punha, as estações mudavam e a rotina se desenrolava com uma previsibilidade gentil que embalava a mente. As lembranças da caverna e dos ladrões se tornavam cada vez mais distantes, quase como um sonho antigo, sem rastros de medo, apenas a memória de um segredo guardado pela montanha. Ali Baba viveu muitos anos em paz e prosperidade serena, desfrutando da simplicidade da vida e da companhia tranquila. Ele nunca mais sentiu a necessidade de visitar a caverna, pois a verdadeira riqueza que encontrou não estava no ouro e nas joias, mas na calma em seu coração e na harmonia de seu lar. A história de Ali Baba se tornou um eco suave na floresta, um lembrete de que a verdadeira fortuna reside na tranquilidade e na sabedoria de viver em paz. E assim, enquanto a noite se aprofunda e o mundo lá fora desacelera, permita que essa história se dissolva suavemente em seus pensamentos. Deixe a calma se instalar e a respiração se aprofundar. Durma bem.